as suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei às suas chagas, compartilharei da dor de amor. Com muita alegria, iniciamos mais uma Santa Prosa. Neste mês de setembro, vamos falar sobre a importância dos santos. E é com muita alegria no nosso coração que vamos receber também aqui no nosso programa a nossa querida irmã Michele. Com muita alegria, iniciamos mais uma Santa Prosa. Neste mês de setembro, queremos deixar vocês cientes, meus irmãos e minhas irmãs. No último mês não tivemos nosso programa, nós estávamos em missão. Pela graça de Deus foi tudo bem na missão. E hoje nós estamos aqui para acolher a nossa irmã Michele, que vamos falar sobre a vida dos santos, a importância dos santos na nossa vida e na vida do povo de Deus. Então vamos deixar que a irmã agora ela fale para nós um pouquinho dela. Muito bem. Sou a irmã Michele, e fui convidada então para essa partilha aqui no Santa Prosa, para falarmos um pouco sobre a vida dos santos, Não especificamente a vida dos santos em si, mas a importância da vida dos santos na nossa vida, no nosso dia a dia, o que isso nos traz. Então, com alegria também venho para fazer essa partilha, tão importante para o carisma, de falar da vida dos santos, da santidade. Muito bem, irmã. Se for sobre a santidade, vamos lá nos a primeira pergunta, Irmã, qual a importância da vida dos santos na Santa Igreja? Eu percebo que falar da vida dos santos, contemplar a vida dos santos, na igreja, ela tem a importância de lembrar aquilo que nós somos, porque ao rezar com esse tema também, para essa partilha, me vinha muito a questão de Paulo, que Paulo nas suas cartas, em muitas das suas cartas, ele inicia as cartas dele falando aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. Então, assim, na verdade, hoje em dia, que ficou esquecido a questão da santidade, mas nós todos fomos feitos para a santidade. A busca da filiação divina, por exemplo, também tão cara para o nosso carisma, é a vida de santidade, sermos santos de Deus, Porque isso ficou bem naquela questão, de repente, do povo para o altar e para uma novena, para uma simples devoção, mas, na verdade, a santidade da vida, é nós sermos santos. Então, a importância, eu vejo que essa é a importância da vida dos santos na igreja. Relembrar-nos daquilo que nós fomos criados para ser. É uma meta, assim, eu olhar para a vida do santo e falar, eu também posso ser santo, é possível ser santo, Deus me quer assim. Então, acredito que me vinha muito essa realidade, dessa importância para me lembrar quem eu sou. Sim, e lembrar também que pelo nosso batismo, nosso primeiro sacramento da iniciação cristã, que já invoca sobre nós toda essa santidade de Deus, Exato. Deus que se manifesta ali, que éramos pecadores, Deus nos chama a santidade, É essa vida que Deus nos pede. E falando sobre santos, a gente sabe que, a comunidade do Dominus Salus tem nossos baluartes, nossos santos, Santa Teresinha, São Padre Pio, São João da Cruz. Fale um pouquinho para nós sobre a vida desses santos, na sua vida, na sua história. Bem, falando de Santa Teresinha, ela já estava na minha vida, na minha história, de uma forma, assim, devocional até mesmo, daquilo que ela é muito conhecida, mas também aquilo que ela é para a comunidade, os sinais, que ela foi para a comunidade desde o início, como nossa primeira baluarte, os sinais para confirmação do carisma para o nosso fundador, diante das relíquias dela, Então, e sobre a vida dela mesmo, Santa Teresinha, a questão da pequenez, da infância espiritual que ela nos traz, e a filiação divina, mais uma vez, claro que como nossos baluartes, os três vão ter esses pontos, Da filiação divina, como eles se relacionam com Deus, como são filhos autênticos. E Teresinha, na sua infância espiritual, nessa pequena via, ela consegue nos levar muito a isso, a
a vida de santidade no ordinário, no cotidiano. Mas como eu falava da questão da importância da vida dos santos, de nos lembrar, né, que fomos feitos para isso, Santa Teresinha é aquela que realmente ela nos mostra que é possível. Né? É aquela santa que a gente fala do caminho ordinário, ou seja, um caminho comum, onde ela viveu o que ela tinha que viver. E foi santa nisso. Né? As pequenas coisas. E aí, Padre Pio, né, parece contrapor Teresinha, né, baluartes tão diferentes no mesmo carisma, mas para nós tem essa particularidade dos dois, né, que já entro daqui a pouco, mas assim, a questão de Padre Pio como extraordinário, né, Teresinha com o ordinário e Padre Pio com o extraordinário. Então, Deus se manifestou para ele de uma forma, assim, se manifestou nele, né, de uma forma que, enfim, ele já é bem mais conhecido também, já é um santo mais próximo até de nós, né, com muitos fatos extraordinários. Porém, entre os dois tem essa particularidade que o nosso fundador nos traz, né, que aquela que viveu tudo no ordinário, aquele que viveu tudo no extraordinário, os dois ali viveram um abandono muito assim, muito claro, né, um abandono em Deus, quer dizer, no extraordinário ou no ordinário. Intimidade. A intimidade, né, porque Deus pode fazer de mim, em mim grandes coisas, ou Ele pode simplesmente pedir que eu viva no meu ordinário. Então, assim, o abandono dos dois nos chama muita atenção. Né? As particularidades deles dois como abandono. E, por fim, São João da Cruz, que ele é o mais antigo dos dois, né, como santo na igreja, sim, porém o mais novinho para nós. Ele é bem recente, né, que foi nomeado nosso baluarte, por assim dizer. Lembrando que os nossos baluartes, né, os baluartes de uma comunidade, eles vêm não de uma escolha do fundador, mas eles escolhem, né, o fundador, o carisma. Então, assim, São João da Cruz ele entrou também nesse período, fechando, né, digamos assim, costurando toda uma realidade do carisma da filiação divina. Sim. Aquilo que é também essa santidade de vida. E quando você vai ver, Teresinha era super joanina, no sentido de João da Cruz, né? Tudo que ela vive, ela esmiuçou de João da Cruz. E São Padre Pio também, né? Embora franciscano, né, no carisma franciscano, ele vivenciou muito a questão de João da Cruz, né? A espiritualidade carmelita, que é a nossa espiritualidade. Então, assim, dos três, não é? Fecharam para nós essa realidade mesmo da possibilidade da vida de santidade no ordinário e no extraordinário, né? Também não nos esquecermos, né? O nosso fundador ele fala muito disso quanto aos nossos baluartes. É viver o ordinário, né? Como Teresinha nos ensina, mas também se abrir ao extraordinário, como o Padre Pio viveu, por exemplo, né? E São João da Cruz vai escrever, né, sobre isso, sobre a profundidade de vida espiritual, de intimidade com Deus, de deixar tudo pelo tudo, né? Enfim, de se abandonar totalmente. Então, esse trio vem aí para abrilhantar o nosso carisma e para nos fazer... Um trio forte, hein, no céu, um trio forte. Um trio forte no céu que nós temos, hein? Que nos escolheu, sim, né? E por isso, então, mais uma vez, né, nos traz essa importância da vida deles, na nossa vida como carisma, sim, e na vida da igreja. Nossa, é muito bonito, né, ver assim... quanto Deus fez na nossa vida através de Santa Teresinha, São Padre Pio, São João da Cruz, né? Mas você falou uma coisa importante, né? Você falou que que os santos nos escolhe, né? Sim. Santos nos escolhe porque também confia em nós também uma missão, né? Porque se o santo veio na nossa frente, porque atrás a gente quer seguir os passos, né? Viver a santidade, como a senhora dizia no começo, né? E diga para mim, só tem algum santo assim que escolheu a senhora há muito tempo atrás e que até hoje ele manifesta na sua vida? Olha, pensando nisso, claro, como eu falei, Teresinha, eu falo que ela é culpada de tudo na minha vida, né? Culpada no sentido de, né, quando a conheci, enfim, comecei a ler a história de uma alma, foi através de uma pregação, num momento, né, de uma pregadora falou com tanto amor, né, com tanto ardor sobre ela, e eu imediatamente comprei o livro e comecei a ler a história de uma alma e gostei muito. Então eu falo assim que a minha vocação começou a nascer ali, vi vários pontos, né, com relação a isso, desde o meu chamado ao celibato. O primeiro lugar que eu pensei foi o Carmelo, né, acredito que por influência dela também.
Porém, assim, eu tenho muito forte algo que é por Santa Faustina, não é? Nossa! E aí Santa Faustina é alguém que eu percebo que também no meu início aqui da comunidade, na minha formação, através de um formador meu, Josué, ele que me instigou, né, a ler o Diário de Santa Faustina por alguns aspectos da minha formação, mas acabou que, assim, tudo que eu encontrei no Diário de Santa Faustina, né, eu encontrei na minha vivência, né? Então eu percebo, assim, que tem isso de Teresinha, né, que me escolheu, que me encaminhou a vocação, depois ela mesma foi esse sinal aqui, né, para esse carisma na minha vida. Faustina também me escolheu, assim, né, com relação à reparação, à misericórdia, à oração pelos pecadores, né, pelas almas do purgatório. Então me encanta muito a vivência de Faustina, acho ela muito humana, né, tem uma humanidade muito clara. Parece que você lê ali o diário, eu como religiosa, você lê e você também viveu o que ela vive, né? Então quando você vai lendo o diário, eu me encontrei naquelas situações que ela descreve muitas vezes, então aquilo me preencheu, não é? E por fim, assim, de uma forma ou de outra também não tem como escapar de Teresa d'Ávila. Né? Essa é brava, hein, irmã? Essa é brava, menina. Essa eu não quero, não. A gente tem a Terezinha, mas tem essa é a Teresona que fala, né? Mas assim, Teresa d'Ávila também é um pouco desse mesmo aspecto da humanidade dela, ao ler principalmente o livro da vida. Conforme eu fui lendo, me ajudou muito na oração, né? Uns anos atrás já. E não tinha nem todo esse corpo de formação que hoje nós temos, que aliás é baseado em Teresa d'Ávila de João da Cruz, não é? Toda a nossa formação. Porém, Santa Teresa d'Ávila, para mim, foi isso também. Eu acho que tanto ela quanto Faustina parecem tão opostas, mas são tão iguais. A humanidade de Cristo que elas apresentam, né? que elas sempre insistem, né? As duas insistem muito na humanidade de Cristo. Na minha personalidade, meu temperamento, o jeito de Deus falar comigo, combina muito com o que elas viveram, com o que elas partiram. Então eu falo assim, não é uma devoção só pelos escritos de Teresa, né, ou pelas revelações místicas de Faustina, mas é pela humanidade de Cristo que elas apresentam. Né? Parece que assim me deixou Cristo mais perto, sabe? E até mesmo me despertou mais o desejo de santidade. Né, o desejo de, é possível ser santo, né? Então, acredito que essas 3 mulheres aí, elas me cativaram, assim, me escolheram por vários aspectos, como eu falei, diversos e ao mesmo tempo esse mesmo ponto em comum, né? O ordinário, a humanidade de Cristo, esse é possível ser santo, né? Então, acho que elas me inspiraram bastante. Nossa, que bonito, né? Ela tá profunda, irmã. Nossa, irmã do céu. Mas que bonito, né? Ver toda essa intimidade da senhora, né? Com essas 3 mulheres aí, 3 gigantes, né? Não é pouco, né? Tudo isso que Santa Faustina fez, né? Eu posso não falar muito de Santa Faustina, porque eu acabei de vir de um retiro, né? E Santa Faustina estava bem no meu retiro, né? Então eu vejo assim que Deus realmente, né? Nos dá o santo para a gente poder se espelhar e viver. Sim. Viver essa vida essa experiência que eles tiveram com Deus, né? Porque a santidade é para todos, como a senhora dizia no início, né? Mas nós, como filhos de Deus, batizados, né? Nós, carisma do Dominus Salus, da filiação divina, temos que ir realmente nessa profundidade, né? O que falta a nós hoje, né? Até o povo cristão, né? É ser profundo com Deus, né? E sempre na nossa verdade, né? Que às vezes a gente quer esconder de Deus uma coisa que é tão simples e a gente faz um reviravolta e não fala a verdade para Deus, né? E Deus quer, que a senhora dizia, que a gente seja santo, né? Santo para atrair mais pessoas para Deus, né? Irmã, a gente está finalizando o nosso programa de hoje, foi tão rápido, né? A senhora falou pouco, viu? Tá pouco. É o horário. Eu achei que você ia falar mais aqui comigo, irmã. A gente pode estender um pouquinho, a gente faz uma conversação. Não dá, irmão, depois eles vão cortar nós, melhor não, né? Melhor não, né? Deixa para outro dia. Sim, mas para finalizar todo o nosso programa de hoje, né? Nós falávamos da intercessão dos santos, né? Que a gente possa fazer uma oração, né? Pedir a intercessão dos santos na nossa vida, na nossa história de salvação, né? Nós temos esses 3 grandes santos na história da comunidade Dominus Salus, né? Santa Teresinha, São Padre Pio, São João da Cruz. Que você possa ir na sua casa, colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e meditar tudo isso que nós partilhamos hoje, a vida dos santos, e ver na sua história qual santo te escolheu.
o santo que nos escolhe. A mim escolheu São José, né? São José me escolheu desde que eu era menina, né? E está na minha vida há tantos anos, né? Que os santos possam nos ajudar em toda a nossa missão, nossa vida de oração, nossa entrega a Deus. Como a irmã Michele dizia, esse abandono, né? Que Santa Teresinha teve, São Pio teve, São João da Cruz teve, que nós também possamos abandonar na vontade de Deus, naquilo que Deus sonhou para nós. E pedimos sua intercessão, bem-aventurada Virgem Maria, a senhora que viveu em tudo a vontade do Pai. Ensinai-nos também a viver a vontade do Pai pela sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos agradecer a irmã Michele. Quer dar uma palavrinha, irmã, para finalizar o nosso programa de hoje? É isso, a santidade é possível para todos e a gente deve buscar a santidade. Os santos foram santos e não esconderam as suas misérias, mas revelaram, né? Por isso que são santos. Então é para a gente olhar para a vida deles e não ser eles, mas igual a eles buscar a santidade. Então, que todos possam ter uma santa curiosidade pela vida dos santos, né? Para que se lembrem novamente do que Deus nos chamou a ser, que é sermos santos. E lembrando, né, como a irmã dizia, Deus dos santos que nos escolhe, né? Então, assim, pense na sua história, aquele santo que vem te acompanhando há tantos anos, né? Procure aprofundar sobre a vida dele e ver aquilo que você pode também se espelhar nele para você viver, né? Porque se hoje nós temos tantos santos na nossa igreja que intercede por nós, possamos recorrer a eles cada dia de nossa vida, né? Queremos agradecer a você que nos acompanha, né? Curte, comente, compartilhe, faça que todos possam conhecer também um pouco sobre a vida dos santos e que você também possa ser fiel a Deus como Santa Teresinha foi, São Padre Pio foi, como São João da Cruz foi. E nós esperamos você no nosso próximo programa do mês que vem. Deus os abençoe. Unirei as suas chagas, compartilharei da sua dor. Unirei as suas chagas, compartilharei